Olá! Deixe-me iniciar essa talk falando para vocês um pouco sobre o momento em que eu decidi sair do Brasil e vir descobrir Portugal. Sempre tive essa vontade de estudar fora do país. Minha primeira intenção era ir para a Alemanha. Estudei alemão durante muito tempo, frequentei vários cursos de inglês, vários formatos. E num dado momento eu me dei conta de que não tinha tanta feição com o aprendizado de línguas estrangeiras. Nesse mesmo momento também me dei conta de que eu tenho uma ótima fluência em uma língua, que é a minha língua materna, o português. E a partir desse mesmo momento, Portugal passou a ser uma grande opção. Então, na primeira oportunidade, agarrei as malas e me joguei para cá. Cheguei, me estabeleci e comecei a me dar conta de que o Brasil estava presente em muitos momentos, em muitos lugares. Quando eu saía à noite, por exemplo, para as festas, era essencialmente música brasileira ou africana, mas mais brasileira, que tocava na noite. Eu descobri numa pesquisa rápida, dessas pesquisas que a gente faz durante a tarde quando não está fazendo nada, que até a Blaia do Faz Gostoso é fortalezense, lá da minha cidade. Se ela não tivesse vindo para cá tão jovem, talvez a gente tivesse até pegado um alto carro junto. Já discuti muito por causa da língua portuguesa. Logo eu que já reconheci de início que não sou muito afeito às línguas. Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente está familiarizado com algo, nós pensamos que aquilo é nosso e tem que ser do nosso jeito. Então eu já discuti muito com portugueses. Ora era eu dizendo que aquilo não fazia sentido, ora era um português me falando que aquela forma estava errado. E assim não chegamos a lugar nenhum, como já era de se esperar. Confirmei muita coisa já no início que portugueses me perguntavam sem entender nada do que estavam dizendo. 2 anos depois de morar aqui, já ultrapassei essa barreira, mas ainda me espanto com algumas coisas. Quando, por exemplo, ouço alguém chamando uma moça de rapariga. E eu fico tipo, calma, não precisa dessa ignorância toda. Fiquei muito feliz quando descobri coisas como, por exemplo, Amália, uma das grandes divas portuguesas, já cantou bossa nova. E isso, para mim, é um excelente exemplo de intercâmbio cultural, de o quanto a gente pode trocar os nossos pontos positivos, os nossos bens culturais, e essa soma, esse intercâmbio, ele pode dar certo e pode ser enriquecedor para ambos. Eu descobri que o bacalhau, ele é sim, um típico prato português, mas ele é tão estrangeiro quanto eu. Me sinto muito acolhido quando sou interpelado na rua pelas senhoras e elas gritam pra mim, ó menino! Eu acho muito querido. Mas eu também já sofri xenofobia aqui, tanto eu quanto os meus compatriotas. Mas nesses 2 anos também já coleciono amizades com portugueses e sei que portugueses fora de Portugal também sofrem esse tipo de preconceito. Então, nesse momento, me veio aquele estalo e eu me dei conta de que não é sobre mim e nem sobre os brasileiros, mas é sobre um problema que nós precisamos falar e tratar juntos. Lembra quando eu falei para vocês que saí do Brasil para descobrir Portugal? Pois bem, tem uma coisa que nos une, que é a nossa história oficial. Nós aprendemos na escola que Portugal descobriu o Brasil. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Descobriu para quem? Se nós formos levar em consideração que os portugueses e a Europa não conheciam aquele território, tá certíssimo, é um fato, descobriu. Se formos pegar a perspectiva de quem lá já estava, não houve descoberta. E a partir daqui a discussão vai longe. Vamos dar uma pausa e vamos retomar de um outro ponto. É um consenso também de que houve um processo de colonização. Não à toa, os órgãos de comunicação social, por exemplo, ainda tratam Brasil, Angola como ex-colônias. O que é a colonização? É basicamente a interrupção do processo natural e orgânico de desenvolvimento. Ou seja, aquela população que estava lá, ela foi vista pelos portugueses que chegaram à época como atrasados, a partir de uma visão eurocêntrica de civilização. Entro nessa questão para começar a desenhar um ponto importante da minha fala, que é a diferença, o abismo entre descoberta e colonização. Descobrir e colonizar. Mesmo que algo já exista, já esteja muito consolidado, sempre pode ser descoberto. Descobrir é agregar valor,
é conhecer, é respeitar, é enaltecer. Colonizar é coagir, violentar. Quando eu descubro algo, eu tiro o pano. Descobrir é tirar o pano. Colonizar é pôr um pano, pôr dentro da caixa e limitar o desenvolvimento. Hoje o Brasil já não é mais uma colônia, assim como os demais. O mercantilismo passou e estamos dentro da lógica capitalista. E sabemos que as colonizações ainda existem. Vide o que se faz no Oriente Médio, por exemplo, em busca de petróleo. Mas o que vamos falar aqui não é exatamente sobre uma questão territorial, mas sobre as questões de colonização dos nossos processos de metamorfose, ou a colonização dos nossos processos de construção do conhecimento, ou de contar a nossa própria história. Boaventura dos Santos, professor catedrático da Universidade de Coimbra, popularizou uma ideia muito importante para aquilo que a gente está falando aqui, que é a questão das linhas abissais, que é como se fossem resquícios simbólicos de linhas que dividem o Ocidente e colocam determinados pontos do globo subjugados a outro, especialmente aos que estão ao norte da Terra. Depois de 2 anos morando em Portugal, percebo que há uma resistência moral que nos afasta. Mas por que moral? Porque existem leis que nos abraçam, tem muitos estrangeiros em postos de trabalho básicos em Portugal. Nós estamos aqui a estudo, pagando propinas às universidades mais caras, vale ressaltar, mas talvez ainda não sejamos plenamente aceitos enquanto seres autônomos. Já agora, Portugal é uma grande referência para o Brasil, isso eu posso assegurar. Mas será que o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde são referências para Portugal? É importante que nós nos respeitemos ainda mais. E não é somente o respeito que não agride, que não constrange, mas um respeito que dá espaço. Estamos num constante processo de colonização. Toda hora alguém corrige alguém, toda hora alguém abafa alguém. E se formos prestar atenção na história, há mais de 10 anos tivemos um acordo ortográfico e até hoje não conseguimos nos alinhar, porque diariamente nós evoluímos. E o nosso passado, ele não nos limita. Ele é apenas a nossa referência. Um jornalista que respeito muito, inclusive indico imensamente seus livros, o Andrew Solomon, ele tem uma teoria de que os pais eles têm projetos para os filhos e forçam muitas vezes os filhos a cumprir esses projetos pelo simples desejo deles, dos pais, de imortalidade. Ou seja, os filhos deveriam alcançar lugares que eles não alcançaram ou dar continuidade ao seu legado. E isso nada mais é do que uma colonização pura das subjetividades. Será que há uma abertura para nós construirmos a tão falada, tão sonhada rede lusófona e sermos irmãos de fato? Ou vamos continuar nessa relação tóxica de pais e filhos? Quando eu voei para cá, achei que fosse ser muito fácil por causa da língua, e acho que essa foi minha primeira desilusão. Óbvio, quando eu cheguei aqui, haviam processos burocráticos diferentes, termos diferentes para a mesma coisa, e desde já adianto, as leis e os códigos morais, eles precisam ser respeitados, especialmente por quem está chegando. Mas nós precisamos ter o direito de falar e discutir sobre eles. Precisamos resguardar o direito à migração, à integração e a um acesso igualitário de fato. A língua portuguesa, ela é a mais falada no hemisfério sul, e isso se deve muito a Portugal, mas também se deve ao Brasil e a todos os outros países que conservam esse nosso patrimônio imaterial. Viram como nós juntos somos muito mais fortes? Cuidemos uns dos outros. As crises que estamos a passar, elas não são positivas. Essa positividade só funciona no Instagram. Nós estamos passando por um grande wake-up call e ou tomamos consciência de quem somos e nos emancipamos e crescemos juntos e nos damos as mãos, ou vamos pôr um fim em nós mesmos nesse jogo de abafarmos uns aos outros.
de abafarmos quem nós achamos que é menos que nós. Eu acredito que a gente vive a partir de uma métrica, que é aquela de achar que tem pessoas que são mais que nós e pessoas que são menos que nós. As que são mais são a nossa meta, então a gente vai tentar alcançá-las. E as que são menos, a gente vai tentar colonizá-las e deixá-las relegadas àquele estágio, àquele momento. Respeitemos as metamorfoses uns dos outros, pois caso contrário, nós só perceberemos que não evoluímos. Será apenas violência, mesmo que simbólica, de ambos os lados. E é muito bom deixar claro desde já que Portugal não é responsável por esse movimento de colonizações subjetivas. Inclusive, isso é muito maior do que Portugal, isso é muito maior do que qualquer linha territorial, que reforçam essa questão, mas não são os determinantes. Mas, a partir daqui, nós podemos começar um movimento contrário a essas colonizações contemporâneas. Nós brasileiros, por exemplo, especialmente falando por mim, não estamos aqui para roubar nada de vocês. Já precisei ouvir isso de uma portuguesa numa casa de saúde no auge de 40 graus de febre. Nós estamos aqui para construir com vocês. Sejam casas, seja conhecimento. Assim como vocês nos ajudaram a construir muitas coisas. A gente só vai superar problemas mundiais como xenofobia, misoginias, racismos diversos quando aprendermos a valorizar mais a autonomia do outro ao invés das nossas expectativas. É impossível que ainda estejamos no momento em que um estádio inteiro chame um negro de macaco, que se queira deportar uma mulher para a África partindo da premissa de que ela não é portuguesa pela sua cor de pele, que se acha que o corpo da mulher ainda está disponível para o nosso prazer, ou que uma vida LGBT não importe, que seja menos que a nossa. Ou mais ainda, que chamemos o coronavírus por vírus da China e coloquemos assim os chineses à mercê da nossa violência e da nossa ignorância. Vim para cá para aprender com vocês. Deixo aqui, inclusive, o meu agradecimento público às minhas professoras por tantos ensinamentos e acolhimentos. Mas eu também quero ensinar. E não é o ensinar de sala de aula, é o ensinar socialmente, é ser ouvido, é ser respeitado pela minha história. Como dizia Paulo Freire, um dos pedagogos mais reconhecidos mundialmente, ninguém só ensina ou só aprende. Se você está num lugar em que só ensina ou só aprende, ou você está colonizando ou está sendo colonizado. Vamos construir um ambiente universitário mais inclusivo e plural para todos. Todos nós somos agentes de transformação, educadores sociais. E tudo que acontece em nosso redor é de nossa responsabilidade. Tomemos ela nas nossas mãos. Mas por qual motivo eu acho importante trazer esse debate para estudantes, especialmente, e o que podemos aprender a partir disso? O Observatório das Migrações acusa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras por ser um dos principais responsáveis pela lenta integração de estrangeiros. Isso porque só em 2018 os estrangeiros contribuíram 8 vezes mais com a segurança social do que aquilo que foi gasto com eles. Eu tenho amigos, conhecidos, que estão há 1 ano já trabalhando em Portugal, já contribuindo com a nação portuguesa e não receberam ainda uma carta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sobre a sua legalidade dentro do território. Amanhã, vocês são deputados, gestores públicos, líderes de opinião em diversas instâncias. Nós vamos continuar a manter esse status quo que barra a integração dos outros? Outro ponto é a nossa colonização da verdade, ou dos fatos, ou da ciência, para ser mais amplo. Não digo da verdade porque eu não acredito em verdade. Verdade para mim é um mito. Mas nós sabemos que hoje as pessoas descredibilizam, muitas pessoas há um movimento de descredibilização da ciência e da atividade jornalística, por exemplo, em detrimento de informações recebidas no WhatsApp e no Facebook. Fake news essencialmente. Ou nós paramos de alimentar, de colonizar as narrativas por conta daquilo que nós acreditamos,
ou nós vamos caminhar para um autoritarismo. Para aqueles que decidiram não se importar, o que eu tenho a dizer para vocês é: eu não acho que ninguém possa, nesse momento, se dar ao luxo, porque isso não é direito, é luxo, de não se importar, não se informar e não partilhar conhecimentos e vivências para crescermos juntos e não cometermos os erros uns dos outros. Vocês acham mesmo que nós ainda estamos no momento em que vamos continuar disseminando a crença de que banhos curtos e torneiras fechadas durante a escovação vão salvar os nossos recursos hídricos, enquanto que a indústria é a maior responsável pelo gasto dos nossos bens naturais? E nós nos deixamos colonizar por essas narrativas em troca do conforto que o capitalismo nos oferece. Nós não estamos em condição de cuidar da natureza e dos animais, sendo que não conseguimos ainda respeitar a nossa própria humanidade, a nossa própria autonomia e a nossa própria diversidade. Isso tudo é violência. Se não colocarmos um ponto final nisso, as colonizações nunca deixarão de ser uma realidade. E nós continuaremos, e a nossa evolução humana e social continuará condicionada a interesses muito privados de poder e imortalidade. Se não zelarmos pela informação, pela ciência, pela empatia, pelo respeito, nós não conseguiremos conquistar os nossos tão sonhados direitos. Só uma sociedade consciente consegue se emancipar. E o meu maior desejo hoje é que nós soframos o gravíssimo acidente de cair na real. É ruim, mas é ótimo, especialmente para a nossa comunidade. Vamos respeitar as diversidades e sair desse cativeiro. Reverberando Elza Soares, o meu país é o meu lugar de fala. E óbvio que eu ia trazer esse exemplo da história entre Portugal e Brasil, que é aquilo que nos une, para ilustrar a minha ideia. Mas um processo colonizador pode estar acontecendo aí, dentro da sua casa, e você não se deu conta ainda. O quanto mais a gente se fecha, mais violentos ficamos. O quanto mais a gente se abre com responsabilidade, mais evoluímos. Pensemos hoje nos nossos preconceitos e nos nossos sonhos. E respondamos para nós mesmos: a quem eles servem? Há lagartas que nunca vão sair do casulo, vão secar lá. Não seja você responsável por isso. Quem tolhe a metamorfose do outro também não evolui. Vamos juntos, então, mudar o rumo dessa história?